A margem em que o esforço do candidato gera vitória eleitoral é muito estreita na América Latina. Bons governantes são populares e conseguem se reeleger com facilidade, enquanto maus governantes, além de populares, dificilmente conseguem se reeleger ou eleger seus sucessores, certo? Talvez não. Eu converso agora com a professora Daniela Campelo, que mostra em suas pesquisas mais recentes uma dificuldade dos sistemas democráticos em haver uma correta atribuição da verdadeira responsabilidade dos governantes em relação à performance de seus governos. Professora Daniela Campelo, muito obrigado por vir até aqui conversar conosco. Recentemente você utilizou uma expressão que me chamou bastante a atenção. Um dos mais conhecidos termos da política eleitoral mundial, feita por um assessor do então candidato Bill Clinton à presidência dos Estados Unidos, é economia estúpido. Mas você utilizou uma expressão que eu achei bastante interessante. Para países com determinadas características, talvez mais relevante seria a expressão economia internacional estúpido. Pois então, esse foi, na verdade, o primeiro título do nosso trabalho, a ideia era usar esse termo, e depois o estúpido por um trabalho acadêmico não fica tão simpático, mudamos de ideia. Mas a ideia, na verdade, nossa, a gente começou o trabalho se referindo a uma teoria antiga, conhecida da ciência política, que é a teoria do voto econômico. E essa teoria é uma teoria, de certa forma, otimista, de uma visão da política, em que mesmo que as pessoas não conheçam o sistema político, não tenham preferências por políticas, não tenham um sistema político que não tenha partidos muito coerentes ou ideológicos, ainda assim seria possível fazer com que os governantes fossem os melhores agentes dos seus governados. E isso aconteceria pelo seguinte: as pessoas não têm tanta informação assim sobre o que está acontecendo na política, mas elas percebem se a sua vida melhorou ou não melhorou durante o período de um mandato. E pelo fato de julgarem seus governantes baseados nessa melhora ou piora de vida, elas criariam incentivos, então, para que os governantes tivessem uma preocupação em maximizar o bem-estar do seu eleitorado. Então, é uma teoria, de certa forma, otimista, no sentido de que é preciso pouco para que a democracia funcione, na verdade. O problema dessa teoria é que assume-se que os eleitores conseguem atribuir responsabilidade corretamente pela economia aos seus governantes, e que não é o caso em uma série de países. Aparentemente, acredita-se que em países onde se acha mais informação sobre seus vizinhos, ou que as pessoas tenham mais acesso à mídia, tenham mais acesso à informação sobre governos, isso possa ocorrer. No caso da América Latina, o que o nosso trabalho mostra é que não ocorre. Então, o eleitor responde à economia, mas ele responde a fatores, às vezes, externos, que não estão sob o controle dos presidentes e, no entanto, são grande parte responsáveis pelos presidentes serem premiados ou punidos pelo eleitorado. Acho que você, em grande medida, se debruça sobre dois componentes para avaliar essa influência da economia internacional na política interna, na possibilidade de avaliação correta da responsabilidade das decisões dos governantes internamente. Esses dois fatores são a dependência que um determinado país tem de capital externo e o fato desse país ser um exportador de commodities. Por que estes dois fatores são tão relevantes para um conjunto de países que foi aquele... Na verdade, é importante dizer, esses dois fatores são relevantes para um determinado conjunto de países, e no caso da América Latina, a América Latina é um bom lugar para se estudar isso. Primeiramente, porque existe toda uma literatura da economia que mostra como esses fatores são relevantes para os países latino-americanos. No caso de preço de commodities, é relativamente direta a relação. Somos país exportador de commodities, mesmo o Brasil, que não se vê dessa forma, é um país que depende muito da exportação de commodities. E no caso das taxas de juros americanas, elas têm uma influência muito forte sobre como o capital se move no mundo. Então, em geral, quando as taxas estão baixas, o risco é baixo internacionalmente, o capital tende a ir para países emergentes, capital financeiro. Quando os juros sobem... Devido aos retornos. Exatamente. Tem pouco risco no mundo de investimento, existe um excesso de liquidez e esse capital vai, então, investir para mercados de fronteira. Quando o risco sobe e as taxas de juros voltam a subir, o que acontece é que o capital volta para os países da OCDE, na maior parte das vezes. Então, na verdade, esses dois mecanismos são muito importantes para explicar a economia na América Latina. Por um lado, isso é muito interessante porque a gente consegue testar se
fatores da economia externa afetam a economia doméstica e o eleitor não sabe, eles deveriam afetar, então, o resultado eleitoral. Então, isso é uma parte interessante da América Latina. A outra questão é que a América Latina, os países da América Latina têm dois modos diferentes de inserção na economia mundial. Então, a gente tem os países da América do Sul, que são exportadores de commodity e têm baixa taxa de poupança, dependem do capital financeiro externo. E a gente tem outro grupo de países que, grosso modo, seria o México e a América Central, que tem uma dinâmica muito diferente. No caso, nem o México nem a América Central são países essencialmente exportadores de commodities. E a relação com o capital externo, no caso da América Central, muito pouco capital privado vem para esses países. Então, a maior parte do investimento vem de outros países ou grupos de países, Banco Mundial. Então, ele não responde às taxas de juros internacionais como o capital privado. E no caso do México, o ciclo é muito próximo dos Estados Unidos. Então, quando os juros estão subindo nos Estados Unidos, é porque a economia está aquecida e isso é bom para o México. Então, são duas formas de inserção diferentes. Então, nesse sentido, a América Latina é interessantíssima para estudar esse tema, porque a gente consegue identificar se esses dois fatores importam tanto para um grupo de países, mas não para o outro, e o eleitor não consegue descontar, a ideia é que eles vão ter um impacto político nesse grupo de países, mas não no outro. É exatamente o que a gente encontra. Seria a ideia de que, já que existem culturas políticas assemelhadas entre os países da América Latina, as instituições mas uma são parte muito deles, parecidas. especificamente a América do Sul, e os demais, acho que a exceção é o Paraguai, né, em relação à América do Sul, sim. Mas o Paraguai e os demais têm uma cultura política parecida, mas não têm esses mesmos constrangimentos relacionados à economia internacional. Isso torna uma forma de observação bastante interessante, né? Porque você pode compará-los. Exatamente. Então, naturalmente, se presta muito a esse tipo de pesquisa. Então, a nossa comparação, inicialmente, a gente começou com esse aspecto teórico, de que um grupo deveria depender e o outro não. Mas é claro que enquanto o trabalho vai progredindo e a gente vai apresentando e vai recebendo, foi preciso mostrar mais do que isso. Então, o que a gente criou foi esse índice, um índice que a gente chama de Good Economic Times Index, é um índice de bons tempos econômicos, que ele, na verdade, ele é um resumo da movimento das flutuações de taxa de juros americano e de preço de commodities. E a gente usou esse índice, que resume esses dois fatores, para prever resultados eleitorais da região. E o curioso é que, quando você olha como esse Good Economic Times Index consegue prever crescimento do PIB, emprego, inflação, ele claramente divide os dois grupos. Então, tem uma correlação muito forte entre esse índice e esses fatores nos países da América do Sul, mas não tem nos países da América Central. Então, isso ainda reforçou o nosso ponto de que, de fato, são duas inserções muito diferentes no mundo. Por isso, uma tem uma dependência de determinados indicadores e a outra não. O que é importante dizer, não quer dizer que a América Central e México não tenham outros fatores internacionais que afetam a economia e também o voto. Mas o interessante da América Latina é que a gente conhece esses fatores e consegue trabalhar em cima desses fatores para prever o desempenho, para mostrar o quanto eles afetam o desempenho político. Então, você criou um modelo, o GET, o Good Economic Times, Bons Tempos Econômicos, aplica no seu estudo dentro da América Latina, nesses dois grupos de países, mas, tecnicamente, talvez você possa aplicar esse mesmo tipo de modelo para outras regiões do planeta. Exato. E, na verdade, quando eu ainda estava trabalhando fora do Brasil, eu tinha colegas de outras regiões que tinham, por exemplo, a África seria uma região muito interessante para olhar commodities, não necessariamente taxa de juros americano. Eu tinha um colega em Princeton que gostaria de trabalhar com Índia e ele estava procurando quais seriam os indicadores que seriam interessantes para a Índia. Então, do nosso ponto de vista, não é que a América Latina seja mais exposta ou menos do que outras regiões, principalmente emergentes, com relação a esses fatores. Mas a gente conhece os fatores e consegue testar. Um ponto que eu acho muito importante, que na verdade agora é o moto da minha pesquisa atual, é que o problema da volatilidade, no nosso caso, a questão particular da dependência de commodities, essa volatilidade que a gente experimenta, uma maneira de falar isso teoricamente seria dizer que essa volatilidade que a gente experimenta faz com que o sinal de competência dos governos seja muito fraco. Então, como nós passamos por períodos de boom, como passamos desde 2004, e depois um período de crise, como estamos passando desde 2011, é muito difícil, como esses movimentos são muito fortes em relação à variação da competência dos governos, é muito difícil para o eleitor identificar o que é um governo competente e o que não é. E isso é diferente em economias mais estáveis. Por exemplo, economias europeias, é onde mais se faz esse tipo de pesquisa, o eleitor consegue identificar esse sinal de competência. Nas nossas economias, não necessariamente consegue. Imagino que na África
fosse alguma coisa parecida. Então, essa dependência do recurso natural e a volatilidade econômica que isso gera tem não só um impacto econômico, que os economistas já, enfim, mostraram muitas vezes, mas tem um impacto político muito importante, que é a incapacidade de identificar o governo competente e o governo incompetente. No seu estudo, professora, você compara uma vasta gama de eleições presidenciais, na América Latina, são repúblicas presidencialistas, democráticas, são eleições presidenciais que ocorrem, e você faz uma relação entre o momento em que ocorre aquelas eleições e os índices GET daqueles momentos. E você conseguiu encontrar uma relação bastante significativa no grupo que atende às suas premissas, ou seja, dependente de capital externo e também dependente da exportação de suas commodities, entre o sucesso eleitoral dos presidentes, ou que tentam se reeleger ou tentam eleger seus sucessores, mas essa correlação não existiu em relação ao outro grupo de países latino-americanos. Exatamente. Essa, na verdade, de novo, é a graça do design natural da América Latina. A gente consegue fazer essa comparação e fazer uma previsão de como esses fatores deveriam afetar a política em determinado grupo e não em outro. Se a gente mostrasse que afetam em um grupo, é um resultado interessante, mas nunca se sabe, na verdade, se isso não é um efeito que pode ser atribuído a outras causas em outros países. Mas quando a gente mostra que a previsão é clara para um grupo e ela não deveria acontecer para o outro, e é o que acontece, é muito interessante. Então, o que a gente fez foi, nós codificamos todas as eleições acontecidas no período democrático, basicamente a partir dos anos 80, e tentamos identificar quem seria o candidato do presidente ou da presidente. Na verdade, isso na América Latina é curioso e dá bastante trabalho, não foi meu coautor que fez essa codificação para os períodos mais recentes, porque os partidos são muito fluidos, então é muito difícil identificar quem são os candidatos em alguns países. Enfim, codificamos tudo isso e o que nós fizemos foi tentar prever a probabilidade de sucesso de um determinado presidente, dado o nosso índice de bons termos econômicos. Usamos alguns outros controles, porque outros acadêmicos pediram, a gente controlou por partidos de esquerda e direita, ideologia, percepção de risco dos países. Há controvérsia se seria necessário, mas controlamos. Mas o fato é que o resultado é bastante claro. Então, a chance de reeleição ou eleição de seu sucessor num período em que o índice está muito alto é significativamente mais alta do que num período ruim. Então, a gente fala, os nossos resultados... bons tempos econômicos na economia internacional... Bons tempos econômicos da economia internacional. Então, a história é o seguinte, de um cenário negativo, em que taxas de juros estão altas e as commodities estão baixas, para um cenário positivo, em que as commodities estão altas e as taxas de juros estão baixas, uma variação, que a gente chama, um desvio padrão em relação à média desse nosso indicador, vai gerar uma probabilidade de eleição de quase 50% mais alta. É bastante forte o efeito. Então, a gente faz algumas comparações no trabalho sobre o que teria sido um determinado presidente que foi eleito em 94, como é que ele teria sido passado por essa eleição em 2007. Então, existe uma diferença muito forte de impacto. A questão só é que a eleição, de novo, nós estamos num sistema presidencialista em que a figura do presidente conta muito. Se você pensar, por exemplo, o Chile, Michelle Bachelet tinha uma aprovação altíssima e não conseguiu fazer o seu sucessor. Então, o segundo passo desse trabalho, na verdade, a gente agora está dando esse passo para toda a América Latina, é olhar a popularidade, que é uma medida muito clara de sucesso presidencial. Eu posso ser uma presidente extremamente bem-sucedida e não conseguir fazer um sucessor por razões outras. Mas me soa, professora, que e concordo, e é muito interessante essa correlação entre esses dois fatores. Mas sim, concordo também que existem determinados aspectos muito particulares de eleições presidenciais. Recentemente, nas últimas eleições brasileiras, um dos principais candidatos morreu num acidente aéreo. No caso da tentativa de sucessão não existe reeleição no Chile, né? A tentativa de reeleição na Bachelet, dentro da concertação, não foi um candidato tão socialista, mas foi um candidato à democracia cristã, naquele caso. Um candidato antigo, não mostrava o novo, enfim, havia um cansaço de e existem os adversários também. Quem são os adversários naquela eleição? Exatamente. Então, tudo isso conta, embora tudo isso conte, os resultados são bastante concretos em relação à eleição. Mas eu acho que se a ideia é realmente medir o sucesso de um determinado presidente ou presidenta, a popularidade é um resultado mais interessante. Então, o segundo passo que nós demos nesse trabalho foi olhar, de novo, como a gente comparou a América do Sul, um tipo de inserção, América Central e México, outro, a gente fez o trabalho de popularidade com o Brasil
que é dentro do nosso sample, né, da nossa amostra, e México. E a ideia, de novo, era que se os eleitores descontam de alguma maneira a sorte ou o azar dos presidentes, a gente não deveria ver um impacto do índice em popularidade. E eis que não teria um impacto no Brasil, teria no México. Eis que, de fato, o impacto em popularidade é bastante forte no Brasil. A gente consegue prever. A gente usou uma amostra de eleições, foi desde Collor, desde a volta da democracia até a primeira eleição da Dilma, popularidade mensal dos presidentes no Brasil, e ainda assim a gente consegue prever com o índice de bons tempos econômicos cerca de 65% da variação da popularidade. Então, o modelo que a gente usou com variáveis domésticas somente ganha muito, muito pouco em capacidade de explicação. Então, grande parte da popularidade dos presidentes, do presidente no caso do Brasil, e a minha intuição é que isso se estende ao resto da América do Sul, é ligada a fatores que o presidente não controla. Isso é extremamente relevante. A conclusão a qual vocês chegaram é que, para reeleições, ou mais especificamente para aquela popularidade que é mensurável mensalmente, caso do presidente, como estas, vocês encontraram, vocês, seus colegas, mas você especificamente no seu trabalho, estão ligados a esses fatores externos, nós, enquanto eleitores, normalmente concedemos uma popularidade ou uma impopularidade a presidentes quando, em alguns aspectos, eles nada têm a fazer em relação Exato. a Então, em grande, a nossa conclusão, que é uma conclusão forte, em certo sentido, é de que os eleitores, em grande parte, premiam e punem presidentes da América Latina baseados em sorte e não em mérito. E quando eu digo sorte, é boa sorte e, obviamente, má sorte no caso de presidentes que, enfim, estão no governo em época de crise. Agora, um ponto interessante que a gente está explorando agora é que isso tem consequências. A teoria do voto econômico sugere que as democracias funcionam bem, mesmo que as pessoas não saibam muita coisa, se elas votarem, como a gente diz, com o bolso, porque isso vai criar um incentivo para que quem está no governo se preocupe em maximizar o bem-estar da população. Então, a ideia é de que o sucesso está vinculado à competência e ao esforço. No caso da América Latina, em que o sucesso está bastante associado à sorte, boa sorte e má sorte, isso quebra essa ligação entre competência e resultado. Então, por exemplo, uma intuição. A gente está trabalhando isso agora experimentalmente em laboratório, que é uma das maneiras que hoje em dia se faz, que a gente tenta inferir relações causais, né? Você imagina um presidente latino-americano que tem duas alternativas. Uma é maximizar o bem-estar do seu eleitorado, como se espera, e a outra é qualquer outra atividade. Pode ser, podemos falar de corrupção, de esse excesso de gastos, ineficiência, uma série de outras, ou construir uma base eleitoral, ou enriquecer seu partido, o que seja. Se existem essas duas alternativas, e você imagina que o presidente sabe que a eleição está ganha, porque estamos em bons tempos econômicos, todos nós sabemos o que são bons tempos. Quem está no governo sabe que está no bom tempo econômico e o eleitorado atribui todos esses resultados à figura do presidente. O incentivo para se desviar energia, dinheiro, tempo daquilo que o presidente de fato devia estar fazendo para outras atividades que a gente chama de rent-seeking activities é muito forte. Então, quando se sabe que a eleição está ganha, o incentivo de desvio é muito forte. Quando se sabe que a eleição está perdida, também o incentivo de desvio é muito forte. Porque se eu sei que a economia vai muito mal, o eleitor me pune por isso, eu posso melhorar um pouco marginalmente a economia, mas não vou ser reeleito de qualquer forma, meu incentivo para desviar é muito grande também. Então, a margem em que o esforço do candidato gera vitória eleitoral é muito estreita na América Latina. Então, essa é a faixa onde os bons incentivos acontecem, e é muito estreita. Isso é gravíssimo para a própria ideia democrática, né? Considerar que determinados governantes serão populares ou não, reelegerão seus sucessores ou não, devido ao fato de serem afortunados ou azarados, implica num novo tipo de relação política dentro dos Estados. Absolutamente. E a questão é interessante porque o que a gente viu nesse último período de boom econômico é que não só os presidentes são eleitos ou elegem seus sucessores, como eventualmente conseguiram garantir reeleições indefinidas ou reeleições múltiplas. Então, o que a gente vê, existe um reforço, é quase uma carta branca que o eleitor dá nesse momento de excesso de boom econômico para o presidente que de fato não está associada à competência desse presidente. Na sua pesquisa, encaixaram os períodos na década de 1990, quando o Brasil e a Argentina fizeram as movimentações, as mudanças nas legislações que permitiram a reeleição dos presidentes. Exatamente. E nos demais países da América do Sul, que aconteceu na década seguinte,
foram em momentos de get out. Exatamente, exatamente. Agora, o que eu acho um ponto interessante, na verdade, que a gente não está ainda está em processo de investigação, é que o get out pode significar duas coisas. São dois fatores. Então, o get out, o índice muito alto da década passada, teve um efeito de taxa de juros, sem dúvida alguma, mas foi um efeito muito forte dos preços commodities. E isso gera, para o caso de governos, isso aí já tem uma relação com o meu trabalho anterior. No caso de governos em países em que realmente dependem totalmente de commodities, no caso dos países de petróleo, por exemplo, Venezuela, Equador, isso gera uma margem para o governo fazer quase qualquer coisa. Então, não existe uma disciplina do mercado em relação ao governo e não existe uma disciplina do eleitor em relação ao governo, e é simplesmente o dinheiro na mão para se gastar como se pode. No caso do começo dos anos 90, o nosso boom teve muito mais a ver com a queda de taxas de juros internacionais do que com o comércio. E aí, neste caso, existe, do ponto de vista do eleitor não tem, mas do ponto de vista do mercado existe uma disciplina que é possível se imprimir pelo fato de que as taxas de juros estão baixas, o investimento vem para os países, mas é preciso que os países estejam adotando certo tipo de medida. Então, um pouco mais de oversight no caso de um boom que é orientado por investimento externo, mais do que pelos preços de commodities. Então, tem alguma diferença nessa natureza dos booms que a gente ainda está investigando. Do ponto de vista do eleitor, não existe nenhuma. É simplesmente perceber que a economia está bem. Sim. E a atribuição completa à figura do presidente da economia boa e ruim. Vamos falar sobre um exemplo prático. No depoimento que a então presidente afastada, Dilma Rousseff, deu ao Senado, eu me lembro que N vezes ela mostrou, ao serem querida pelos senadores, gráficos, inclusive, em que falava que a perda da vitalidade econômica brasileira se explicava por causa do decréscimo das commodities no mercado internacional. Mostrou de alguns diferentes commodities, mostrou várias vezes. Essas condições não mudaram. Poderemos, então, considerar que a mesma queda ou parte da queda da popularidade da presidente Dilma e a pouca popularidade do presidente Temer, podemos interpretar como sendo dois presidentes azarados? Não tenho dúvida alguma. E eu acho curioso, na verdade, porque a gente, hoje em dia, tem trabalhado muito na fronteira da psicologia política. Existe muito trabalho muito interessante sobre vieses. E o viés está presente na maneira como você imagina. Existe essa percepção, a dúvida, por exemplo, é se as pessoas racionalmente percebem que a economia está melhor e por isso votam no governo, ou se é simplesmente uma sensação de bem-estar. Então, há muitos trabalhos na literatura americana, por exemplo, que mostram que um bem-estar causado por coisas que não têm nada a ver com o governo gera apoio ao governo. Então, a gente tem casos de vitória de times, situações completamente racionais que geram bem-estar e as pessoas ficam satisfeitas. As primeiras vezes que eu apresentei esse trabalho eu apresentei no Senado, uma vez por causa do PSB, chamou para uma apresentação, e eu já tinha apresentado anteriormente, conversado com pessoas do Partido dos Trabalhadores. Isso antes ou depois do Muito do antes. No começo, na verdade, quando eu apresentei no Senado, eles ainda estavam considerando o Eduardo Campos como candidato, não tinha nem sido lançada a candidatura. E eu fui apresentar, e na época houve aquele desgosto generalizado de que, afinal, então, se era isso que eu estava dizendo, a Dilma provavelmente seria reeleita. E era essa visão. E o curioso é que, quando eu apresentava, principalmente no caso do PT, existia uma reação muito forte no sentido de que isso é muito simplista, né? Você acreditar que todo o processo que aconteceu durante 2 governos está atribuído a um cenário internacional muito favorável. E o meu ponto, claro, não é que é simplesmente isso, é só isso. Tem outras questões até que eu vou voltar depois, de que maneira o governo pode maximizar esse seu ganho do cenário internacional. Mas o fato é que tinha um fator muito forte, que era esse cenário positivo. Então, no sentido, para quem estava dentro do PT, isso era uma visão muito simplista do sucesso do Lula. Eis que, agora, com a crise, eu continuo em contato com pessoas do partido, e existe uma percepção muito clara de que a crise da Dilma tem muito a ver com a reversão do cenário internacional. Por outro lado, quando eu morava em Princeton ainda, eu ia muito numa reunião dos Emerging Market Trading Association, da Emerging Markets Trading Association, que é uma associação de investidores em mercados emergentes. E os investidores, volta e meia, analisavam, comparavam países, e a visão deles era que o Lula tinha sido extremamente sortudo e a Dilma era uma incompetente. E a visão dentro do PT é que o Lula foi uma liderança única que conseguiu gerar crescimento com redução de desigualdade, e a Dilma é azarada. E, em geral, o que eu gosto de dizer é que a verdade está no meio.
O Lula teve muita sorte, a Dilma teve muito azar, Temer, eu não sei se eu posso dizer azar porque ele não foi eleito, ele se colocou naquela posição. A conclusão é que eu acho que existe um viés nessa análise e que quando você olha a visão favorável em relação ao governo do Partido dos Trabalhadores, a visão é de que o Lula é muito bem sucedido e Dilma É possível afirmar também, professor, o mesmo, fazendo a comparação entre dois governantes que foram populares e se reelegeram, Fernando Henrique Cardoso na década de 1990 e Lula, ambos foram, se acabamos de mencionar a forte possibilidade de a baixa popularidade de Dilma e Temer se deverem a fatores exógenos às suas ações aqui, Lula e Fernando Henrique Cardoso, em 2 décadas distintas, talvez tenham sido afortunados? Foram afortunados, ambos. O Fernando Henrique, na verdade, não no segundo mandato. O segundo mandato foi um mandato de declínio do índice. No primeiro mandato, o Fernando Henrique surfou essa onda que é diferente da onda das commodities, mas foi a onda do capital externo entrando na América Latina. A dívida externa tinha, de certa forma, a crise da dívida tinha sido solucionada anos antes com os Brady Bonds. A América Latina estava voltando ao mercado financeiro internacional e existia, com a baixa de juros americana, existia um interesse muito grande em investir na América Latina. Então, nesse sentido, ele surfou essa onda diferente da do Lula, mas surfou. Um ponto importante, na verdade, que eu queria voltar com relação a como é que os presidentes podem, de alguma maneira, ganhar sobre isso. Uma coisa que a gente encontra é que, em tempos ruins, dificilmente um presidente consegue se diferenciar e ir muito melhor do que nós esperamos dentro do modelo. Nos tempos bons, nós temos duas situações, no caso do Brasil, em que a popularidade dos presidentes foi muito mais alta do que o modelo previa. Primeiro primeiro governo do Fernando Henrique e o segundo é o segundo governo do Lula. Então, foram 2 momentos em que houve um grande ganho em termos de redistribuição de renda, com a estabilização econômica e com as políticas ativas de redistribuição do Lula. Então, nesse sentido, em tempos bons, o que se pode dizer é que os presidentes podem ir ainda melhor quando eles, de alguma maneira, fazem com que esse período bom da economia chegue no eleitorado. E isso acontece via redistribuição de renda. Aconteceu com Fernando Henrique no primeiro governo e aconteceu com Lula. O meu ponto, na verdade, para o futuro, só aí quando a gente estava discutindo a eleição, qual seria o cenário da Dilma, naturalmente seria olhar o que o mercado estava esperando para essas 2 variáveis que nos interessavam tanto. Então, a gente tinha um cenário negativo, porque nada parecia positivo naquela época, e um cenário muito negativo. Então, quando a gente pensa daqui para frente, o caso do Temer ou nos próximos, digamos, 2 anos, não há expectativa de subida de preços commodities e há expectativa de subida de taxa de juros americano. Então, não será um cenário dos mais favoráveis. E a minha preocupação é que tem uma série de medidas que estão sendo adotadas hoje, cujo foco é um aumento da confiança do mercado, que naturalmente é importante, sem confiança do mercado não se vai muito longe, mas essa confiança do mercado, em grande parte, é determinada por fatores externos. Inclusive, por exemplo, quando você olha para os spreads de dívida soberana da América Latina, todos caíram tremendamente nesses últimos anos por conta dos nossos bons tempos econômicos. Então, o mercado, de certa forma, também responde a esses indicadores. Então, não é impossível que a gente adote certas reformas que não têm outra vantagem neste momento de muita tensão política do que gerar confiança no mercado e ainda assim isso não atraia investimento. Então são tempos difíceis. Eu tenho alguma dificuldade de ver uma retomada da economia como se prometia com a virada do governo Temer logo de início. Professora, e como tentar, pelo menos, atenuar essa forma enviesada com a qual o eleitorado, nós, costumamos avaliar os presidentes? Como criar um tipo de cultura política para a população que ela consiga isolar o que são os fatores externos, dentro do possível, e a real atribuição de responsabilidade daqueles governantes que estão no poder? Pois é, na verdade, quando nós começamos a pesquisa, a nossa preocupação era olhar, a gente estava olhando para o benchmark que seria a Europa. Aparentemente, na Europa, o eleitor consegue fazer essa distinção. E uma das razões, ou as conjecturas que se faz, é que há muito mais informação, os países são muito mais próximos econômica e politicamente, existe um banco central comum para muitos deles, uma moeda comum. Então, tudo isso gera uma capacidade de comparação, ou de benchmark, como a gente chama na literatura, muito grande. Então, o exemplo que eu dou, o eleitor do grego sabe que foi pior do que todos, o italiano sabe que está melhor do que o grego, pior do que o alemão sabe que foi... Então, essa comparação com outros países ao longo do tempo seria a única possibilidade do eleitor ter uma intuição sobre o que é a competência dos seus governos. E também tem uma série de elementos da economia intra-europeia que não estão mais
dentro da gama de responsabilidade dos políticos, propriamente ditas, né? Por exemplo, nos países da zona do euro, a questão... Pois é, essa é uma questão adicional que torna a coisa mais complicada na Europa. Mas, em princípio, o que os acadêmicos europeus encontram é que o eleitor consegue, de alguma maneira, descontar esses movimentos internacionais e identificar a competência dos seus governos. A discussão hoje na literatura é se o eleitor tem esse cálculo, desenvolve essa intuição por conta de informação, mobilidade das pessoas e tudo mais, ou se a mídia é, de fato, quem provê esse tipo de informação. Então, um trabalho recente que foi publicado mostra que a mídia responde a esse desempenho relativo. Então, se eu sou um país que está indo melhor do que os outros, a mídia tenderia a ser mais otimista. Se eu estou indo pior do que os outros, a mídia é mais pessimista. E o eleitor captura essa informação da mídia. Isso é uma discussão plausível e a gente, na verdade, fez um trabalho que ainda não está publicado, que foi um experimento numa pesquisa nacional no Brasil. Depois nós fizemos 2 experimentos, um no Equador e no Brasil, tentando dar informação sobre desempenho relativo para os eleitores para ver se isso afeta a avaliação dos governos. Então, no caso da pesquisa nacional do Brasil, a gente mencionou, você sabe que o Brasil... para um determinado grupo, você sabe que o Brasil tem um desemprego muito mais baixo do que México, Chile e Argentina, se não me engano. Para outro grupo randomizado, então, em tese, um grupo mais ou menos parecido, a gente dá a informação de que o Brasil foi pior, cresceu menos do que seus pares. E para um terceiro grupo, informação nenhuma. E o interessante é que a gente percebe que as pessoas que têm um nível de sofisticação político mais alto, a gente faz uns testes de sofisticação, essas pessoas respondem a esse tratamento, como a gente chama. Então, as pessoas para quem a gente disse que o Brasil foi melhor, tenderam a avaliar o governo mais favoravelmente. As pessoas que tiveram informação de que o Brasil foi pior, avaliaram o governo mais desfavoravelmente em relação ao grupo de controle. E aí a gente fez esse mesmo experimento, só que falando sobre o boom das commodities e o boom do petróleo no Equador e no Brasil. No Equador, a gente achou resultados muito parecidos. No caso do Equador, muito interessante, porque os eleitores que acreditavam que o governo controla o preço do petróleo, isso foi a nossa medida de sofisticação. Quer dizer, se eu sou um eleitor mais sofisticado, eu sei que o meu presidente, Rafael Correa, não controla o preço de petróleo. Se eu sou menos sofisticado, eu acredito que possa controlar. Aqueles que acreditavam que o Rafael Correa controlava o preço do petróleo, se eu desse a informação que o preço do petróleo subiu, eles acreditavam que o governo era mais competente, eles não descontavam a sorte. Já aqueles que sabem que o governo não controla o petróleo, e eu digo, o petróleo subiu barbaramente, a mensagem que eu estou passando é o governo foi extremamente sortudo. Então, ele desconta essa informação e considera o governo menos competente. É muito interessante como assim, a gente conseguiu esse resultado, é um resultado pequeno, fraco, porque os vieses são os vieses. Você constrói uma imagem de competência, Sim. Não é uma informação imediata que se recebe que vai mudar, mas o fato é que a gente conseguiu um resultado bastante consistente. Essa é a outra alternativa. O ponto só é que hoje em dia tem movido da questão da informação e mais para a questão de como a gente consegue ter uma economia menos volátil. Então, isso que eu acho que a questão fiscal é uma questão importante nesse sentido. Então, o Chile, diferente de todos os outros países da América Latina, tem uma regra fiscal que considera o fato de que a economia é dependente numa determinada commodity, no caso, acho que do Chile é cobre, molibdênio, e, de alguma maneira, trata o orçamento como se o orçamento tivesse como se as receitas do governo fossem baseadas num crescimento natural da economia e mais nesses ciclos. Então, no caso, quando você tem uma regra desse tipo, o que acontece é que em períodos de boom econômico, em que o preço do cobre sobe tremendamente, existe uma regra que força o governo a economizar nesses períodos. E essa mesma regra é a que permite ao governo gastar num período de crise. Então, se você olha a resposta, o período pré-2008 e pós na América Latina, todos os países, de certa forma, trataram da mesma maneira a crise. Todos baixaram, de alguma forma, a taxa de juros, todos gastaram mais. Mas esse ciclo no Chile é dramático, porque o Chile economizou muito antes da crise e gastou muito depois. Então, o que isso faz é com que a economia seja menos volátil, mais estável. E aí, se a economia é estável, um governo vem e a sua vida melhora muito, ou um outro governo vem e a sua vida piora muito, o sinal da competência fica muito claro. Sim. Porque já não é mais uma questão de política externa, existe um colchão que, de certa forma, protege a economia doméstica desses fluxos internacionais. Então, eu acho que isso é um tema muito interessante para pensar como é que a política fiscal ou as regras fiscais poderiam, de alguma maneira, não só, enfim, com efeitos positivos na economia, mas, de alguma maneira, permitir ao eleitor brasileiro ou latino-americano
a identificar essa competência do governo que hoje em dia está mascarada em fatores externos que o governo não controla. Então, as possíveis soluções seriam informação, política relevante, e uma política fiscal que torne as relações menos voláteis dentro do Estado. A ideia era diminuir a volatilidade e também informação, sem dúvida alguma. E a questão da atribuição de responsabilidade é interessante, porque aqui no Brasil, eu tenho uma aluna que começou a fazer pesquisa sobre isso, a gente tem muito pouca informação econômica sobre outros países. Muito pouca. Muito pouca. Sobre a América Latina, a gente não tem nenhuma. Então, em termos de comparação, para usar outros países da América Latina como uma comparação, para saber se a gente está melhor, se a gente foi pior. Nos últimos, não sei, 2 décadas a gente teve um crescimento menor do que o resto da América Latina e as pessoas não têm a menor ideia disso. Então, talvez mais informação sobre a América Latina, eu não tenho dúvida, que faria muita diferença. Quando eu fui apresentar esse trabalho no Senado, o Manteiga ia no dia seguinte passar pela sabatina e falar. E aí me perguntaram que seriam perguntas que eu gostaria de fazer se eu estivesse ali e tal. E a minha pergunta que eu tinha era sobre exatamente o desempenho relativo do Brasil comparado à América Latina, porque o Manteiga foi comentar no período da nossa marolinha como o Brasil estava bem em relação aos Estados Unidos, como estava bem em relação à Europa, e esse foi o foco do governo, de alguma maneira, dizer, olha, o mundo está dissolvendo, mas nós estamos melhores. No entanto, a gente estava bem pior do que o resto da América Latina. A questão é com quem a gente compara. E a gente não se compara muito com a América Latina. E, por outro lado, sempre tem uma reação de o Brasil é diferente, o Brasil é mais complexo, e é uma economia mais complexa, então a gente não deveria estar se comparando com o Chile, devia estar se comparando com o México, mas o México não passa os mesmos ciclos. Sim. Então, assim, essa é uma pergunta difícil, né, com quem se comparar. Mas é importante. Sem a comparação, não tem a menor possibilidade de extrair esse sinal de competência do governo. Professora Daniela Campelo, muito obrigado por ter passado esse tempo aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada a você.